Sabe aquele cansaço que nenhum descanso resolve? Tu dorme, acorda cansado. Nossa, às vezes tira uma folga, mas continua exausto. É, não resolve porque esse cansaço ele não é físico, ele é um cansaço mental. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Aline. Canal Aline sem filtros, sem cobrança, somente vida real. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o cansaço mental, né? Aquele cansaço que a gente acha que é físico, mas não é. Como eu falei no vídeo anterior, a gente é ensinado a muitas coisas, né? Que o trabalho, o esforço físico, ele só é levado em consideração se tu estiver pegando pesado, se tu estiver trabalhando duro ali, se tu estiver suando, pegando peso, aí sim, tu tá trabalhando, né? Mas se tu tá trabalhando em home office, trabalha pela internet, faz um trabalho onde tu trabalha sentada, muitas vezes até um atendimento ao público no geral, as pessoas acham que tu tá tranquila, que tu não faz nada. E ninguém se dá conta da quantidade de coisas que a nossa mente resolve todos os dias. A gente resolve o problema, a gente se preocupa com o filho, a gente lida com pessoas e, infelizmente, ainda tem muita gente que acha que o trabalho pela internet não é trabalho, né? É coisa de quem não tem noção, é coisa de quem quer vida fácil, enfim. Também tem esse tipo de comentário. Mas tudo isso que a gente faz todos os dias nos dá também um peso mental, um cansaço mental. E isso vai se acumulando. Tem muitas coisas para a gente resolver sempre. E preocupações do dia a dia, né? Que é muito comum. Então, o que acontece? O cansaço físico, ele aparece, mas o mental não. E aí que mora o perigo. O cansaço mental a gente esconde, né? É muito fácil. A gente finge que tá tudo bem, quando alguém pergunta, a gente fala, não, tá tudo certo, tudo bem. A gente faz piada, muitas vezes da gente mesmo, para tentar deixar o clima mais leve, mais tranquilo. A gente sorri quando às vezes está com vontade de chorar mesmo, né? Mas a gente fica ali sorrindo e participando ali de algumas coisas para tentar deixar o clima menos pesado. A gente não fala muitas coisas porque quer evitar conflito, desgaste, porque afinal de contas, né, já tá tão cansado mentalmente que às vezes tu ter ali um desconforto, querer conversar algo, tu já acaba desistindo porque tu quer evitar. Então isso vai se acumulando, né? Porque quando essas coisas não são resolvidas, não são faladas, a gente vai guardando e o corpo grita. O nosso corpo é muito inteligente, é muito maravilhoso e ele aponta, né? Aponta que tem coisa errada. E eu não tô falando aqui como médica, como eu sempre falo, né? Não sou médica, mas tenho muitos anos aí de experiência de vida e eu acho que um pouquinho eu posso compartilhar assim aqui e eu tenho certeza que vocês também. Então, o que acontece? O nosso corpo começa a dar sinais, a gente começa muitas vezes a adoecer, muitas vezes entramos em depressão, burnout, esse tipo de coisa. E a gente não consegue, simplesmente não tem mais força para manter aquilo que a gente estava mantendo até então. E às vezes a gente se anula tanto e não consegue expor que começa a se sentir incapaz, né? E não quer, acha que isso é fraqueza, eu não vou falar para ninguém porque eles vão me achar fraco, vão dizer que eu tô reclamando de barriga cheia, porque isso aí é o que muita gente fala, né? Nossa, tua vida
se eu queria ter tua vida, eu queria estar no teu lugar. Tem gente que fala assim coisas bem aleatórias, mas ninguém sabe dentro da tua casa o que tu passa, ninguém sabe no teu dia a dia o que tu passa. Então, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado com quem a gente fala, com quem a gente divide, porque às vezes fica pior do que já tá. Então, se tu tá sentindo isso, sabe, que tu tá cansado, que independente do tempo que tu descansa, independente das horas que tu dorme, isso sempre tá acontecendo, procura ajuda, procura um profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguém que de forma acolhedora vai te ouvir ali, não vai te julgar, né? Vai ser de forma bem tranquila. Se no momento, financeiramente, né, não é possível, tenta conversar com alguém de extrema confiança, alguém que tu pode falar o que tu quiser e que não vai te julgar. Eu sei que não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que tem alguém que pode contar tudo. Isso é raro hoje em dia. Inclusive eu tenho uma pessoa aí que com certeza ela vai ver esse vídeo, que é uma amigona, que a gente já é amiga há mais de 30 anos, que é a Denise. Beijo, Denise. Mas são poucas as pessoas que têm esse privilégio de ter pessoas com quem a gente pode contar e, e a gente tem que tomar esse cuidado também para não abrir os nossos problemas da nossa vida para qualquer pessoa. Então, no caso de tu não ter uma amigona, não ter alguém que tu pode contar, procura um profissional. Se no momento tu não tá podendo financeiramente, tem meios, né, às vezes de conseguir gratuito. Eu sei que é mais complicado, eu já usei e vou te contar, é bem complexo. Mas a gente precisa achar meios, né, de se cuidar, achar meios da gente resolver isso internamente, porque se a gente não estiver bem, gente, se o nosso mental não estiver legal, a gente não avança, a gente não avança. Eu sempre achei assim, não, eu tendo dinheiro tá tudo certo. Tem muita gente que diz, não, a hora que eu ganhar um salário melhor tá tudo certo, a hora que eu tiver tal coisa tá tudo certo. A gente não tá. Saúde mental é sério, sabe? A gente não fala tanto, tem gente que ainda tem preconceito, fala que é coisa de louco, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, fala que é coisa... E às vezes acaba que tu fica pensando, não vou, porque eu não quero que ninguém fique tirando onda com a minha cara, coisas assim, mas assim, ó, todo mundo precisaria ter um acompanhamento, sabe? Que de alguma forma todo mundo tem alguma coisinha ali que poderia ser sim conversada, trabalhada, para que tu consiga ir para a próxima etapa, né? Para a próxima fase da vida e conseguir alcançar os teus objetivos. Mas a gente trava e fica por muito tempo ali no mesmo lugar, porque não consegue resolver esse tipo de coisa e quer ser muito forte e não tem coragem de dar uma pausa e não aceita. Mas eu te digo assim, ó, procura uma ajuda se tu tá sentindo isso. Hoje em dia, com essa correria toda, é normal, é comum, a gente tá no esgotamento, mas tu precisa procurar formas de sair disso. Esse vídeo também é uma forma de tentar te ajudar, sabe? Trocar uma ideia, conversar. Inclusive, eu tô aqui disponível, né? Pode me chamar lá no direct do Instagram pra gente conversar um pouco. Eu acho muito bom que tenha essa troca. Pode falar aqui nos comentários também, porque às vezes a gente não tem com quem falar. A gente anda bem sozinho também, inclusive. E vai ter um assunto aí num próximo vídeo também sobre isso, né? Sobre solidão. E eu acho importante que a gente consiga falar algumas coisas para quem quer que seja, mas que tire de dentro, sabe? Tire de dentro, tire esse peso mental. Porque a gente já tem bastante coisa para se preocupar, a vida não é fácil, tem altos e baixos, e se a gente ficar guardando tudo, a vida fica muito pesada. Então aqui a minha ideia com esse vídeo aqui é tornar tua vida um pouco mais leve. Quero que tu entenda que não é só tu que passa por isso, tem muitas outras pessoas passando pelo mesmo problema. Eu estou passando também por isso, e eu acho que é importante que a gente se conecte de alguma forma, porque isso ajuda muito, isso ajuda demais. Não tem ninguém louco aqui, não tem ninguém com grandes loucuras,
Mas a gente precisa cuidar, sim, da saúde mental, que é muito importante. Antes que a gente chegue, assim, em um colapso, como a gente vê que tem muitas pessoas que vão guardando, 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 até que chega um momento que não dá mais. A gente brinca, né? Às vezes a gente ri, assim, um pouco. Mas, gente, é sério mesmo, né? A gente tá aqui para isso. A ideia, então, como eu falei, é de alguma forma te dar a mão aí e a gente continuar a nossa conversa, porque a gente está aqui para isso, né? Eu acho que o ser humano está aqui para de alguma forma ajudar outro ser humano. Agradeço por ter visto o vídeo até aqui. Se tu gostou, se fez algum sentido, dá like, né? Segue o nosso canal, compartilha o vídeo com alguém que precisa ouvir e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!